depois de tantos anos de magistratura, tem muitas histórias para contar. Talvez eu escreva um livro sobre isso. Mas eu recordo de duas, especialmente. Uma, eu era juíza substituta e trata do problema de ser mulher e magistrada, o preconceito. E eu estava no interior do estado, uma longa pauta, e uma das últimas audiências era uma questão que envolvia um trabalhador rural e o empresário rural. E eu logo vi, iniciando a audiência, que o empregador estava visivelmente desconfortável pelo fato de que a juíza, a pessoa que ia resolver a sua questão, era uma mulher. E isso foi muito difícil, eu tive que alterar o tom da voz para ele saber que eu era autoridade, que eu ia resolver o problema e que independia de ser homem ou mulher, que ali quem estava era o Estado, o órgão, né, jurisdicional que ia solucionar aquela questão, fosse por acordo, fosse por sentença. Foi bem difícil. Eu imagino que ainda hoje as mulheres magistradas sofram esse tipo de preconceito, uma verdadeira misoginia, e eu passei isso há mais de 30 anos no interior do Rio Grande do Sul. Posso garantir que não foi fácil, mas consegui resolver a questão, e ele me respeitou. A segunda história é muito interessante também, e eu fiquei assim, muito impactada e jamais consegui esquecer. Faz mais de 20 anos também. Era uma ação em consignação em pagamento, o empregador não sabia para quem pagar a dívida trabalhista. Que o rapaz o senhor tinha falecido, o trabalhador, e ele era casado, tinha filhos, e tinha também uma relação com uma outra senhora com quem ele mantinha uma relação estável. Ele também tinha filhos, e ele tratava as duas como família. E aí entraram na audiência, as duas mulheres mal se olhavam, tiveram que sentar lado a lado, porque eram a parte do reclamante, não é? A parte que ia receber, uma delas teria que receber os valores, ou as duas, e eu vi que elas estavam assim muito incomodadas, né? Sentaram quase que de costas uma para a outra, e era aquela coisa e tal. E aí eu fui conversando, e lá pelas tantas eu disse, mas que encantador que deve ter sido esse senhor. Esse homem deve ter sido um espetáculo para ter duas mulheres maravilhosas como vocês, não é? Aqui que eu estou vendo, respeitáveis, bonitas, pessoas que estão aqui atendendo seus filhos, cuidando da família. E ele, pelo que eu vejo, ele cuidava das duas famílias, cuidava dos filhos. E vocês acham que ele está feliz lá onde ele está, com essa briga entre vocês? Eu não sei, mas eu acho que vocês deviam tentar se resolver. Estava o Ministério Público do Trabalho, concordou com o que eu estava dizendo e fizemos um acordo. Elas dividiram o valor. Né? Eu tinha mais ou menos o mesmo número de filhos e tal, tudo se resolveu. E aí, antes de terminar, eu disse, olha, e eu acho que vocês tinham era que ficar amigas. Porque se vocês tiveram esse marido, esse companheiro tão legal, vocês tinham que ficar amigas, ou pelo menos se respeitar e fazer essas crianças serem irmãos, porque é o que eles são filhos do mesmo pai. Olha, foi uma das coisas mais lindas que eu vivi na Justiça do Trabalho, porque eu, além de resolver o problema trabalhista, eu acho que eu resolvi um problema de família. E foi muito, muito, muito interessante. E é uma história que eu sempre lembro e fico pensando, tomara que tenha funcionado para o resto da vida, não é? Mas eu tentei, pelo menos.